Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências, todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, na RCI, em cadeia na RCS, onde abordamos as novas tendências de mercado. E hoje o mote da nossa rúbrica Tendências é a inovação para o envelhecimento com qualidade e temos em estúdio o digníssimo convidado Micael Batista, diretor-geral, e a digníssima convidada Rita Faria, diretora técnica do projeto sénior e extremamente inovador, o Chão do Grão, que foi recentemente inaugurado em Nelas. Olá, Micael e Rita, sejam bem-vindos à nossa edição Tendências e ficamos muito gratos, sobretudo por virem aqui abordar esta temática tão inovadora associada a esta componente do séniores. Micael, na qualidade de diretor-geral, fale-nos da missão e visão deste projeto tão recente que abriu em Nelas e foi inaugurado no dia 23 de fevereiro, portanto, deste ano. Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado, em nome da administração do Chão do Grão, este convite para estarmos aqui hoje a falar com os ouvintes da RCI, nomeadamente também ao diretor-geral e a si, concretamente, muito obrigado por este convite. Obrigada a nós. Permita-me, em primeiro lugar, salientar o papel importante dos nossos administradores neste projeto. O Sr. José Machado e a Dona Ana Machado foram duas pessoas que investiram de forma bastante significativa naquilo que se considera de facto um projeto inovador na área social do Distrito de Viseu, mais concretamente no Concelho de Nelas. Foram, portanto, por autocriação de ambos, um projeto familiar, um investimento privado, não é? E com apoio apenas bancário, não terá qualquer outro tipo de apoio, e é de facto extraordinário esta aposta deste casal, que são os nossos administradores, e que não pode ser deixado de salientar-se o papel importante que eles têm em todo este processo. Aliás, eles são os pais, digamos assim, deste grande projeto inovador. Eu diria mesmo não só para o Distrito de Viseu, não só para o Concelho de Nelas, mas também para o país. Quanto à visão, eu vou salientar de facto aquilo que é até propriamente a visão que nós todos comungamos, desde uma visão da administração e da direção. É uma visão que assenta acima de tudo na prestação de cuidados inovadores a um público sénior que tem como finalidade o bem-estar, mais saúde, mais bem-estar, mais lazer, respeitando aquilo que é uma palavra que o nosso administrador passa muito para as redes, que é a singularidade de cada um, ou seja, respeitar aquilo que cada um sempre foi na sua vida. Permitir a todos eles, a todos os nossos residentes, que sejam de facto eles próprios, e é isto que assenta como espírito de inovação, e dar as melhores condições com todos os equipamentos que são essenciais para este projeto, para responder de forma eficaz a este projeto, e também, acima de tudo, a parte humana, que é também muito importante como atividade diária para estes residentes. Muito bem, Micael, e falou aqui em atributos já com o alinhamento à inovação, claramente. Contudo, vivemos numa comunidade em constante mutação social, onde a inovação e a estratégia de proximidade deve constar no plano de atividades destas organizações e, neste caso, deste projeto em concreto. Na sua opinião, enquanto diretor-geral, qual é o fator inovador em contexto social? Bem, como disse no início, respeitar aquilo que são as autonomias de cada um e os desejos e as ambições que cada um tem na vida, e acima de tudo perceber que depois dos 65 anos de idade ainda há muito para viver. Perder aquele conceito e aquela ideia de que as pessoas vão para o lar para um fim de vida. Não, eu acho que as pessoas têm que pensar de uma outra forma,
E ir para um lar pode ser, sim, o início de uma nova etapa de aprendizagem, de acesso a novas e até a aquisição de novas competências, quem sabe, não é? E esse o nosso desafio é esse mesmo, é a atribuição de novas competências e, acima de tudo, continuar uma vida cheia de atividades de lazer, com um acompanhamento de saúde próximo, ou seja, é quase digamos que um espaço hoteleiro onde a gente pode estar, desfrutar daquilo que são as condições de conforto e das melhores condições de conforto e ao mesmo tempo ter respostas como atividades na área de lazer e de saúde. Portanto, é este o grande desafio. E acima de tudo também fazer entender às pessoas que a área social tem muito para dar. Hoje as pessoas estão muito formatadas àquela ideia de que os espaços ou que as residências séniores são apenas para pessoas dependentes, pessoas que estão acamadas ou pessoas que estão já em final de vida, de vida, não é? E nós temos que pensar em quem são os futuros e os atuais até já potenciais clientes destas respostas sociais, não é? E são pessoas que estão habituadas já a viajar, a passar férias, a usar a internet, inclusivamente as redes sociais, entre outros fatores que de facto são aliciantes para nós potencializarmos as nossas futuras atividades enquanto resposta social capaz de responder a estes desafios. Sem dúvida, Micael, e de facto existe aqui uma mudança de paradigma, nomeadamente no perfil de quem vai para estes locais, e portanto vocês terão que ser capazes de ter um quadro competente ao nível de recursos humanos para dar resposta a estes perfis, digamos assim, dos vossos residentes. Que acabam por ser residentes, não é? Claro que sim. Eu vou lançar aqui uma provocação à diretora técnica, Rita Faria, aqui tendo como mote a frase teremos um envelhecimento com maior qualidade neste projeto e no Show de Grow. Fale-nos um pouco das características técnicas no que diz respeito à inovação, à proximidade, à motivação e aqui trabalhar estas competências que o diretor-geral acabou de referir. Muito bem, no Show de Grow pretende-se, tal como o colega já disse, criar uma resposta individualizada, no fundo, criar uma resposta à medida de quem nos procura, aquilo que tecnicamente teremos que fazer sempre uma avaliação rigorosa para percebermos os interesses, os gostos, as expectativas de quem nos procura, porque só conseguiremos prestar uma resposta de qualidade neste sentido se nos preocuparmos em conhecer as pessoas que nos procuram, mais do que irmos ao encontro das respostas meritórias, é certo, mas um pouco mais formatadas, existentes. O objetivo é potenciarmos não só as características que estas pessoas mantêm, porque nós envelhecemos da mesma forma que vivemos toda a nossa vida, e proporcionar-lhes bem-estar, mantermos os seus projetos de vida, aquilo que as pessoas gostam de fazer, os grupos em que se encontram enquadradas, os relacionamentos interpessoais que têm e que trazem, mas também, por que não, promover experiências diferentes, promover experiências novas. De certo que quem nos procura serão pessoas que gostam de mudança, que têm uma personalidade própria, que têm interesses e que os querem manter, e que também não terão medo de experimentar coisas novas. E coisas novas podem ser atividades, podem ser desportos, podem ser outras alternativas de lazer, podem ser passeios ou viagens, e portanto todo o quadro técnico tem que, no fundo, conhecer as pessoas que têm, quais são as suas características
e tentar ir ao encontro das suas expectativas. Muito bem. De facto, assim, envelhecer é com grande qualidade, não é? E ter este plano, digamos assim, adaptado às expectativas e exigências de cada um é de facto o fator diferenciador, não é? A Rita, e portanto, enquanto diretora técnica, portanto, temos aqui uma área bastante atual e extremamente em voga no que diz respeito a estudos e investigações, que é a gerontologia, não é? Que estuda o envelhecimento e comportamentos das sociedades, neste caso das sociedades envelhecidas. No seu ponto de vista, acha que estas técnicas são úteis e aplicáveis ou não passam de dados estatísticos e levantamentos científicos e estudos científicos? São muito úteis, na minha opinião. Claro está que nunca nos podemos distanciar de uma coisa que para mim é essencial. Nós, para trabalharmos em qualquer área, precisamos de gostar muito daquilo que fazemos. Precisamos de ser apaixonados por aquilo que fazemos. E felizmente encontramos sempre pessoas que encaram o envelhecimento de uma forma diferente, que procuram fazer parte da vida de quem envelhece, mas para promover um envelhecimento saudável e não contrariar um pouco aquela ideia fatalista de que é o fim. Encontramos muitas pessoas assim. É preciso encontrar pessoas empáticas que consigam colocar-se no lugar do outro, para que o dia a dia e o dia de trabalho e a mudança porque todos nós fazemos pequenas e provocamos pequenas mudanças na vida dos outros, na vida daqueles que passam pela nossa vida. Todos nós provocamos essas pequenas mudanças. E portanto conseguimos encontrar, claro que sim, pessoas que sentem esta empatia pelo outro e sentem esta vontade de fazer diferente, de fazer bem, e de provocar uma gota de felicidade na vida do outro. Acredito que os estudos ajudam-nos sempre muito a perceber para onde é que todos estamos a evoluir, e nos aspectos menos positivos o que é que podemos tentar fazer para que se tornem em algo mais prazeroso, algo mais agradável, e no fundo tentar inverter os aspectos negativos e fazer qualquer coisa de bom no meio de algumas situações difíceis. Muito bem. Sim, os aspectos científicos e dados, não é, ajudam-nos, através de modelos, a perceber quais são os comportamentos genéricos e como referiram, depois há que adaptar individualmente e tratar de uma forma mais próxima, naturalmente. Atualmente fala-se muito nas tendências e nas ligações intergeracionais. Na sua opinião, quais são os fatores vantajosos nesta intergeração, nestas relações? São inúmeros, na minha opinião. São inúmeros porque, se nós pensarmos que alguém que tem uma história de vida enorme para trás, temos a clara noção de que tem imensas experiências e muitos conhecimentos que pode transmitir aos mais jovens. Por outro lado, os mais jovens têm outro tipo de competências que muitas vezes os mais velhos não têm. Eu recordo-me, por exemplo, de alguns projetos, nomeadamente na área da informática, em que normalmente há maior dificuldade dos mais velhos em mexer, porque não estão habituados, não é? E no fundo os jovens hoje são muito digitais e podem sempre provocar aqui uma mudança e até uma certa união entre gerações, com a utilização dos meios informáticos, por exemplo. E também, claro, os mais velhos em relação aos mais novos têm uma experiência de vida enorme e podem dar um contributo enorme no sentido das relações interpessoais, porque talvez tenham perdido algumas
sensibilidades e recordo-me particularmente de há uns anos atrás, talvez há 30 anos atrás, todos nós éramos muito mais próximos dos mais velhos, convivíamos mais pacificamente com o envelhecimento e com a doença, inclusivamente, e de certa forma essas questões perderam-se um pouco ao longo do tempo. Houve uma tendência de proteger muito as crianças e os jovens do envelhecimento e da doença particularmente. E eu penso que nos últimos anos tem havido uma tendência de diminuir esta distância entre gerações e de fazer perceber os mais novos que é normal que isto aconteça e é positivo que todos nós nos preparemos para todos vamos envelhecer. Exatamente. Todos podemos ficar doentes e não deixamos de ser pessoas por isso. Portanto, há um contributo enorme em todos os sentidos, porque nós fazemos todos parte da vida uns dos outros e devemos fazer parte da vida uns dos outros. Sem dúvida. Portanto, será muito positivo aproximarmos gerações, porque somos todos humanos. Somos todos seres de afetos até ao fim. E é importante que esses afetos sejam reais e cada vez maiores. Portanto, há todo um sem fim de possibilidades se nós tivermos a capacidade de perceber a importância que é estarmos presentes na vida uns dos outros, quer sejamos mais pequenos, mais jovens, mais velhos, é muito importante. Sem dúvida, Rita, e de facto é extremamente gratificante analisarmos estes projetos de partilhas de competências e, como referiu, os idosos e os séniores de alguns anos, daqui a alguns anos seremos nós, e portanto teremos que ter esse olhar atento e quanto maior qualidade e quanto maior projetos existem neste sentido, maior será a qualidade de vida que teremos quando chegarmos a estas idades e faz todo sentido. Em termos de partilhas e vivências nestes projetos, vocês têm alguns projetos neste contexto implementados no chão de Grow? Ainda é um bocadinho prematuro, sim, mas temos todo o interesse em manter, em criar dinâmicas no sentido de promoção de encontros, de atividades em que possamos unir o melhor dos dois mundos, no fundo, nomeadamente nas questões da informática e por exemplo, eu dou um exemplo, a questão da utilização de uma coisa tão simples para a maioria de nós, que é a utilização do Skype. Muitos idosos não têm esta competência, não adquiriram, mas se pensarmos que eventualmente poderão estar deslocados da sua família e que pode ser uma forma fantástica de manter o contacto e de ver os netos que estão longe a crescer, por que não usarmos, desculpe-me a expressão, mas sermos ajudados por jovens a potenciar este tipo de competências. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Existe um projeto muito interessante que desenvolve as competências em termos de língua, não é? Nos Estados Unidos existe um lar que tem precisamente essa ligação via Skype com crianças portuguesas e eles próprios fazem esta ligação e praticam não é? A língua, o seu inglês, com a particularidade, não é só a prática por si só da língua, mas também a partilha e a experiência de uma vida, de uma cultura que dá um alento extremamente valioso, quer para os séniores, neste caso americanos, quer para os nossos jovens portugueses. É aqui esta... Sim, nós temos também outra situação que é importante referir. Nós temos uma proximidade muito grande também atualmente, queremos ter essa proximidade com a comunidade nelas, não é? E também, evidente que sim, temos uma excelente relação neste momento com a Câmara Municipal, tem sido muito próxima do nosso trabalho, e queremos mesmo aproximar cada vez mais o Chão do Grow da comunidade nelas, nomeadamente até as próprias escolas, não é? Através do agrupamento de escolas. Ou seja, nosso interesse partilhar
atividades e juntar, se possível, diversas atividades que envolvam não só a comunidade social do concelho, mas também propriamente os jovens e as crianças connosco, não é? Portanto, com o chão do GRU. Porque nós temos, é importante também salientar isso, temos um espaço, além do espaço interior, que é lindíssimo e está todo ele preparado tecnicamente para dar estas respostas que a colega há pouco foi destacando, mas também o nosso próprio espaço exterior é algo que é difícil de existirem espaços com este complemento interior e exterior, e nós no Chão do GRU temos esse privilégio, porque temos também uns jardins fantásticos, uns caminhos pedonais fantásticos, temos um animalzinho, portanto, que será um animal que procurará também responder aos desafios terapêuticos, que não seja só o estar um animal por estar, que será uma cadela labradora, e pretendemos ter outro tipo de animais, até propriamente num lago que vamos ter, e outros espaços naturais, que nos permitem ainda contemplar a beleza também das serras da Estrela e do Caramulo, que estão na sua envolvência. Portanto, é interessante dizer também isto. Acho que este juntar de mais-valias que existem no nosso espaço permitem-nos criar condições propícias ao desenvolvimento dessas atividades intergeracionais e ao mesmo tempo convidar e a envolvência da comunidade, nós, juntamente com os vossos claro clientes e hóspedes, digamos assim, não é? Tem atividades lúdicas e atividades físicas, enfim, há uma série de possibilidades. Sim, sem dúvida. E a Rita há pouco tocou na componente digital, e sabemos que os nossos séniores atualmente ainda, ao nível da literacia digital, ainda estão um pouco, não é? Um pouco aquém deste boom digital que tivemos nestes últimos anos, e aqui as crianças serão aqui o melhor complemento, não é? Em termos de atributos que farão aqui, como disse muito bem, o melhor dos dois mundos, não é? Mas também podemos ter outros desafios, por exemplo, incentivar o contrário. Já não estamos numa altura de trocar cartas, mas por que não? Por que não incentivar os jovens a trocar cartas com os mais velhos? É uma ideia. Sim, claro. E manter sempre o lado mais antigo, não é? Com esta proximidade, é óbvio que vocês terão inúmeros projetos para dinamizar, e ideias não vos falta, como estamos a ver. Em termos do futuro, na vossa visão, como é que são os idosos do amanhã? São os idosos digitais, uns idosos que pretendem continuar a viajar? Como é que vocês prevêem fazer face a estas dinâmicas e competências mais exigentes, de uma forma mais proativa, que felizmente a nossa geração integra e que passará numa geração e carregará futuramente? Assim, eu acho que nós devemos acompanhar as tendências, curiosamente, que é a rubrica que nos traz aqui, não é? Sempre com visão futurista, de facto. O idoso da amanhã é evidente que será um idoso muito mais exigente, e essa é a palavra certa, porque não podemos dizer que será melhor ou pior, é diferente. É diferente, são situações pelas experiências e portanto, face à sociedade que estamos inseridos. Há valores. Nós hoje comparamos Portugal no interior e no litoral, é evidente que vamos encontrar hoje e amanhã semelhanças, porque as vivências são outras, tanto no litoral como no interior, sul, norte do país. Isto é natural, não é só em Portugal, isto acontece em todos os países do mundo. Portanto, eu acho que há sempre diferenças entre zonas geográficas. E aqui é um pouco assim também, não é? O desafio é de facto procurar atividades e estratégias, a começar pela própria infraestrutura. Repare que o nosso projeto tem 3 fases, teve 3 fases, tem uma primeira que já foi construída, terá uma segunda que passa por uma
pela construção de um espaço multiusos que terá um spa, piscinas e outros espaços terapêuticos, e uma terceira fase que serão as moradias. Importa salientar que o próprio projeto atual já tem os apartamentos, ou seja, isto é uma visão já estratégica a pensar de facto no futuro, e vai de encontro àquilo que são ou que é a área social nos Estados anglo-saxónicos e não só, e até propriamente a vizinha Espanha tem as chamadas repúblicas, que é algo muito semelhante àquilo que nelas, curiosamente, já pensa e tem neste momento, e é daí o fator inovação que eu acho que este projeto tem, e com pessoas capazes de investirem naquilo que é o bem-estar das pessoas, que eu acho que nós temos que ver este projeto de facto como qualidade, acima de tudo, de vida das pessoas. A inspiração neste projeto temos conhecimento que os investidores são pessoas que emigraram e que tiveram uma visão diferenciada em termos de projetos ao nível mundial. Portanto, este projeto foi inspirado em algum outro ao nível mundial, ou foi apenas a experiência de vida face a algum contextos familiares e de notarem as carências da região? Sim, o Dr. José Machado, a doutora Ana, tem primeiro de tudo um coração e um lado humano que eu acho que, estando a dizer isto, a minha colega pode confirmar, não é por serem os nossos administradores ou chefes que teremos a dizer uma palavra destas, eles sabem perfeitamente que é o nosso sentimento. Aliás, ambos fomos recrutados por eles, talvez porque comungamos os quatro de algo muito semelhante, que é importante, assim como o senhor que veio a seguir, o senhor Fernando, assim como os colaboradores que depois já foram recrutados por nós. Eu acho que devemos todos comungar daquilo que é o coração dos nossos administradores, porque é daí que parte e que funciona todo o corpo, e o corpo é o projeto, e tudo começou por aí, por esse pensamento e por essa visão e por esse coração, porque acho que foi esse desde sempre o principal desafio deles, que era trazer algo de novo e melhor para o público sénior, da qual eles têm uma particular admiração. E depois, claro que sim, que foram bebendo um bocadinho de informações dos seus conhecimentos do mundo, não é? E perceberem aquilo que existia um pouco pelos países que vão passando, assim como também em Portugal, visitaram alguns espaços, e foram bebendo toda a informação necessária para investirem naquilo que é o grande sonho, que agora se torna uma realidade. Realidade, muito bem. Rita, enquanto diretora técnica, na sua opinião, o que é efetivamente uma tendência na geração sénior? Obviamente que já referimos muitas tendências na ótica da inovação, mas na sua visão futura, a tendência nesta área, em termos técnicos? A tendência, no fundo, é procurar-se uma resposta individualizada. Aquilo que, da minha perspectiva, o sénior da amanhã vai procurar será aquilo que eu, à partida, procurarei, que é ter uma resposta, ter um local que me permita continuar a ser quem sou, que me permita continuar com o meu projeto de vida, e no qual eu não tenha que abdicar dos meus hábitos, dos meus gostos, das minhas expectativas para o resto, para os dias, não é? No fundo, mas sim que me ajude a conseguir fazer aquilo que eu quero fazer com a minha vida. E pode passar pelas mais variadas coisas, não só nas mais básicas, nas atividades da vida diária, mas também nas minhas expectativas enquanto cidadã, na minha expectativa em participar na comunidade em que estou inserida, na minha expectativa em continuar a cultivar-me culturalmente, por exemplo, na minha expectativa de continuar a querer conhecer o mundo ou a cidade vizinha, e posso precisar de ajuda para o fazer, porque posso não conseguir sozinha deslocar-me até lá. E, portanto, no fundo, aquilo que eu penso que é uma tendência é procurarmos todos nós
sermos fiéis a nós mesmos. E a nossa expectativa será sempre tentar encontrar algo ou alguém que nos ajude a concretizar isto mesmo. Alguém que nos ajude ou que complemente apenas o nosso projeto de vida. E não um local que, pelas minhas limitações, que foram decorrentes da idade ou de uma situação de saúde, já não me permitam ser eu, mas sim ter que me adaptar a uma resposta tipificada e a ter horários rígidos para tudo, e a ter que cumprir determinadas atividades, quando na verdade o que eu gostava era de experimentar uma atividade nova que nunca tive a oportunidade de experimentar. Muito bem. Portanto, eu penso que passa um pouco por aí tentar nos manter conectados, social, culturalmente, em termos de relações familiares e de amizades, sendo que precisamos de apoio para isto. E penso que esta será a tendência. Está a vossa equipa que transmitirão todo esse apoio e essa chama, não é? Para continuar a fazer dos vossos clientes pessoas proativas e ativas na sociedade, e não parametrizadas para estarem aquela hora a almoçar e aquela hora vão ver televisão e depois vem a hora dos medicamentos, e tipicamente o formato em que habitualmente vemos nos lares e nos locais onde são mais destinados para tratarem do séniores, que na nossa visão é um pouco assustador, não é? Terminar de uma forma parametrizada e estar ali a ver, a passar o tempo sem grande estímulo, e vocês vêm contrariar esta forma de estar e integrar aqui esta visão inovadora com estas novas tendências, que desde já os nossos parabéns por esta iniciativa. Micael, e enquanto diretor-geral, qual é a sua opinião no que diz respeito às tendências sociais, uma vez que estão muito a par desta componente sénior e destes projetos? Sim, hoje a tendência, acima de tudo, passa por valorizar sempre o passado, agindo no presente, a pensar no futuro. Isto é quase uma sequência, não é? Isto é a principal tendência. E, acima de tudo, também eu acho que os técnicos têm que... Todos os técnicos, nós e todos os outros que estão neste momento a ouvir e outros que possam ouvir, eu acho que era importante abrirem horizontes, ou seja, pensarem de outra forma. Muitas das vezes acho que é importante refletir-se permanentemente. É importante que toda a gente comunique, que fale, e que sejam de facto analisadas questões concretas que permitam no dia a dia mudar modelos de ação, ou seja, e permitir que vamos sempre avaliando aquilo que é feito, e criando estratégias novas para melhorarmos, porque não há o ideal. Aliás, não existe toda a gente falha, toda a gente peca, toda a gente tenta fazer o melhor, acredito. Agora, é importante pescar aquilo que de facto foi de bom e manter e melhorando sempre, mas ao mesmo tempo também procurar aquilo que não correu tão bem e analisar para melhorar. E é isto que às vezes falta um pouco no setor. Que nós vamos de facto ter a tendência de mudar esse modelo, porque nós não há semana nenhuma em que não nos sentamos os dois a conversar sobre aquilo que é, às vezes eu costumo dizer, nós partimos para este projeto sem mesas, sem cadeiras, hoje o projeto tem mesas, tem cadeiras, tem tudo, não é? E nós praticamente, quando desde o primeiro momento em que nos encontramos para de facto abraçarmos o projeto os dois, procurarmos sempre, todas as semanas, ter diálogo e comunicarmos um com o outro. E, acima de tudo, respeitarmos o que cada um faz. Sempre permitindo o diálogo e até as ideias, debatendo ideias que existem entre pessoas que somos todos diferentes e, ao mesmo tempo, podem trazer coisas novas à ideia um do outro. Acima de tudo, capacidade para ouvir e capacidade para colocar em prática aquilo que é analisado
do bem e do mal. Portanto, eu acho que isto é muito importante fazer-se, que é tornar as coisas reais e não passarmos apenas da palavra, porque há muitos técnicos que por vezes isto que eu estou a dizer, toda a gente diz que sim, toda a gente diz que faz, toda a gente diz que é o melhor, que é o ideal, mas por vezes não se coloca em prática, e é isto que nós mudamos e pretendemos ser diferentes, e não é porque o projeto está iniciado, é porque o projeto já tem 1 ano, as coisas foram gradualmente crescendo, não é? E daí também o valor que o projeto tem, mas manter este diálogo com 0, 1, 2, 3, 20, 30 ou 51 residentes. É este o nosso objetivo, é preservar esta capacidade de ouvirmos, ou escutar toda a gente, desde todos os trabalhadores que fazem parte da estrutura, todos os familiares fazem parte da estrutura, e a comunidade fará parte da estrutura. Muito bem. Portanto, em suma, será o respeito pelo próximo, e essa é a palavra-chave. Chave, sim. Muito bem. Muito obrigada, Micael, por esta partilha tão enriquecedora. Obrigada, Rita, por estarem aqui hoje, e já sabem que poderão consultar qualquer tipo de informação através da via digital. Tem a página do Facebook e também a página da web, portanto qualquer informação podem fazê-lo, ou então até mesmo nós iremos partilhar depois em termos digitais algumas informações, e poderão eventualmente tirar algumas dúvidas se assim acharem necessário. Bem, já agora, sim, também, claro, numa potencial edição, porque não serem os próprios nossos residentes a fazer as tendências. Fica aqui o desafio, e iremos levar o nosso estúdio brevemente ao Show de Grow, a Nelas, onde estaremos em direto com esta comunidade tão querida, que são os residentes, e também para eles mesmos partilharem as experiências que estão a vivenciar no seu dia-a-dia, e nada melhor que o testemunho deles para provar que efetivamente esta inovação é real, não é? Ficou o desafio lançado pelo Micael, e desde já está aceito, está bem? Obrigada a todos os ouvintes por este momento, e espero que tenham estado atentos às inovações para um envelhecimento com qualidade, e já sabem, até sexta, a uma próxima tendência. Bem-aja.